Agora nós vamos falar sobre chupetas. E a chupeta, né? O bico. Na minha opinião, o bico ele nunca deve ser oferecido para criança. Sempre que possível a gente deve evitar o uso de chupetas, né? Porque as pessoas dizem, mas o meu filho usa chupeta, mas é chupeta ortodôntica. Na minha opinião, não existe chupeta ortodôntica. Por quê? A chupeta, o bico, ele faz o quê? Ele entra na boca da criança e empurra a língua para baixo e para trás. Uma posição que é incorreta. A posição natural da língua é no céu da boca. Lembrem que lá no começo eu falei que a língua é o melhor aparelho ortodôntico que existe. Se a língua estiver bem posicionada, a boca e os dentes vão se desenvolver corretamente. Então, se a chupeta, o bico, estiver tirando essa língua do lugar certo, de forma alguma esse bico é ortodôntico, ele está atrapalhando o posicionamento correto da língua. Outra coisa é que a chupeta ela vai fazer o quê? Ela vai impedir os lábios de se encostarem. A chupeta ela impede o vedamento labial. Então o lábio ele tende a ficar enfraquecido. Então a criança que passa muito tempo com a chupeta na boca tem problema de posicionamento de língua, tem problema a gente chama hipotonia labial. Ela vai ficar com o lábio muito fraco, ela vai ter dificuldades de fechar o lábio, ela vai começar a fortalecer o músculo do queixo, e aí começa aquela história que eu já falei lá atrás, começa a atrapalhar o desenvolvimento da mandíbula, começa a atrapalhar o posicionamento dos dentes. Então, chupeta é para casos de emergência, é que nem alarme de incêndio. Está lá no quadrinho com o vidrinho, em caso de emergência você vai lá, quebra e aciona. Mas ela não deve passar o dia inteiro, em hipótese alguma, na boca da criança. Então, se por algum motivo, por alguma necessidade da criança, ela precisar se acalmar, você pode oferecer a chupeta. Muitas crianças elas não aceitam, elas não querem. Eu vejo pais dizendo, ele nunca quis pegar o bico. Eu digo, graças a Deus, ele é inteligente, ele não precisou dessa muleta, né? Mas eu sei que a criança ela passa por uma fase oral de desenvolvimento onde ela sente mais necessidade de colocar objetos na boca e de fazer a sucção. Se ela mamar no peito, ela vai satisfazer essa vontade de sucção. Quando a criança não consegue mamar no peito, que ela faz uso da mamadeira, ela pode sentir essa necessidade e o uso da chupeta pode se fazer necessário para que ela consiga se acalmar. Mas no momento que ela se acalmou, por exemplo, na hora de dormir, a criança precisa da chupeta para pegar no sono. Tudo bem, ela vai dormir e assim que ela pegar no sono é importante ir lá com cuidado e remover a chupeta da boca da criança, fechar o lábio dela e se certificar de que ela vai dormir com a boquinha fechada. O que não pode acontecer é essa chupeta ficar a noite inteira na boca da criança, mantendo a boca entreaberta, os lábios afastados, né? A língua numa posição baixa. Isso para o desenvolvimento dela vai ser péssimo, vai atrapalhar todo o desenvolvimento dela. Então, chupeta para casos de emergência. O que é importante é, tipo, na fase que começam a nascer os dentes. A partir dos 6 meses de idade, pode começar a nascer dente. Aí a criança ela vai ficar irritada, ela vai ter necessidade de morder, sugar. Então, existem mordedores que vocês podem oferecer para as crianças. Tem uns bem coloridos, assim, são bem atraentes para elas, que eles contêm até um líquido dentro que você pode colocar na geladeira, deixar ele mais geladinho, o que ajuda a acalmar ali as gengivas quando os dentes estão em erupção. A própria Myobrace tem um mordedor que ele tem umas cerdinhas na parte interna que é muito interessante para a criança ficar mordendo e ele já vai fazendo a limpeza dos dentes, é chamado MyoChew. Então, existem formas da gente contornar isso e não deixar a criança dependente da chupeta. Se ela adquirir o hábito, né, de usar a chupeta, o importante é a gente tentar remover esse hábito ali por volta dos 2 anos de idade. Muitos pais acham, mas é cedo, né? Mas quanto mais cedo a gente remover esse hábito que faz mal para o desenvolvimento, menos risco de ter problema lá na frente. Então, chupeta, assim como a mamadeira, a partir dos 2 anos de idade, tem que se trabalhar a remoção desse hábito, removendo a chupeta e a mamadeira substituindo por copinhos, por outras formas de aleitamento. Tá? Então, a partir de 2 anos de idade, é muito importante se trabalhar a remoção desses hábitos.